Paz e graça para você ligado nessa emissora. Iniciamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. No meu caso, entrevista. E temos procurado desvendar os mistérios que cercam a fé em relação à nossa vida nesse mundo. E um desses mistérios tem a ver com a relação com a ciência e os avanços científicos para a saúde de cada um de nós. Sabemos que não é pecado consultar médicos nem recorrer a remédios, porque um médico foi escritor de livros do Novo Testamento, por exemplo, né? O problema é até que ponto os avanços da ciência não conspiram contra os ensinamentos da palavra de Deus. E em algumas áreas isso fica mais sensível. Uma delas é a área da mente. Ainda há um número muito expressivo de cristãos que olham com bastante desconfiança para a psicologia, para a psicanálise, não apenas por causa das suas origens muito recentes e até certo ponto controversas, mas também por conta da ideia de que a mente tem a ver com a alma e quem cuida da alma é o Espírito Santo, a palavra de Deus é Deus e o crente não precisaria de um terapeuta ímpio, com técnicas não inspiradas na palavra para tratar da alma. Bem, isso já foi discutido algumas vezes aqui, vai continuar sendo ad eterno, porém, uma das áreas específicas do tratamento da mente, dos sentimentos, das emoções e das memórias tem sido olhada com muita desconfiança desde sempre, não apenas por cristãos, mas até por incrédulos. É a área da hipnose. Ela soa para muita gente, inclusive para mim, como algo extremamente misterioso, um tanto quanto místico ou mistificado. E nós já tentamos algumas vezes discutir esse assunto com quem pratica hipnose. Hoje nós teremos o privilégio, o grande privilégio de conversar com um cristão que é hipnólogo e pastor. Aí a gente pode abrir o coração, abrir a mente e ouvir as respostas que tanto necessitamos. Afinal de contas, o que é hipnose? Por que ela assusta? E é legítimo um cristão usá-la? Bem, já que um pastor é hipnólogo, com certeza ele vai dizer que é. Agora, por quê? Eu não sei. Paz e graça, reverendo Alessandro, tudo bem? Graça e paz, tudo bem, graças a Deus. Prazer estar aqui com você. O senhor é hipnólogo mesmo? Sou hipnólogo. O senhor vai me hipnotizar e me fazer imitar uma galinha? Provavelmente não. Ainda bem. Qual é a igreja do irmão? Eu sou pastor da Igreja Presbiteriana Independente. Atualmente, pastorei a IPI de Vila Moinho Velho, aqui em São Paulo. Rua Belgrado 313. Reverendo Alessandro Leonardo é um querido irmão que está lá na igreja onde eu fiquei um tempinho pastoreando aqueles irmãos e para os quais eu mando um ósculo santo com muita saudade. Reverendo, os cultos já são presenciais? Eles retornaram ao modo presencial agora no início de junho. Nós ainda estamos realizando os cultos de acordo com os protocolos de saúde, de distanciamento. Existe um número limitado de pessoas ainda que pode estar ali presencialmente no templo. E, simultaneamente, a gente também transmite o culto pela internet. E estamos nos ajustando, de acordo com as possibilidades que o momento nos permite. Ao longo da entrevista você vai ver todas as redes sociais que o reverendo Alessandro participa, Alessandro Leonardo. Alguns chamam de reverendo Leonardo, outros chamam de reverendo Alessandro, então vamos falar reverendo Alessandro Leonardo. As redes sociais da Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho Velho, é só por IPI Moinho Velho você vai encontrar com muita facilidade. A gente vai ver a matéria que apresenta os dilemas que serão resolvidos na entrevista de hoje. Vejam só. A Bíblia não diz nada sobre hipnose. Por isso, muitos consideram uma questão de consciência individual. Dependendo da situação, a hipnose poderá ser boa ou má. Existe informação científica sobre a hipnose? Aliás, o que é hipnose? Tecnicamente, podemos definir como um estado de consciência alterada, em que a pessoa está muito aberta à sugestão.
Normalmente cria um estado de relaxamento, ignorando o ambiente à sua volta. A hipnose é parecida com o sono ou momentos de distração que acontecem naturalmente no cotidiano. Muitas pessoas perguntam: a hipnose está ligada ao ocultismo? Depende do praticante. Algumas religiões e grupos esotéricos têm práticas parecidas com o hipnotismo. Nessas situações, o hipnotismo é usado por motivos espirituais, para se ligar com divindades ou ficar iluminado. O hipnotismo associado a outras religiões ou coisas místicas é perigoso. Falsas religiões podem ser usadas pelo diabo, que é o pai da mentira. Outro uso muito comum da hipnose é para entretenimento. Melancia. Alguns artistas hipnotizam membros do público em seus espetáculos. Esse uso da hipnose não é bom, porque muitas vezes a pessoa hipnotizada faz coisas que envergonham. A hipnose é uma coisa séria que não deve ser usada como brincadeira. A hipnose também é usada em algumas situações como terapia sem ligação espiritual. Alguns psicólogos recomendam a hipnose para ajudar os pacientes a superar problemas emocionais ou psicológicos. Por isso, hoje aqui no Vejam Só, perguntamos: o cristão pode fazer uso da hipnose? Existe algum problema? O Vejam Só de hoje já está no ar. Parabéns, mais uma vez eu parabenizo a equipe de produção do Vejam Só, né? Que é extremamente diminuta e com recursos bastante limitados, como os demais da nossa emissora, e que produz uma matéria sempre muito instigante, que provoca muito mais a curiosidade, né? Para que o nosso entrevistado possa sanar todas as nossas dúvidas. E o entrevistado de hoje é o reverendo Alessandro Leonardo, ministro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, pastoreando a Igreja Presbiteriana Independente de Vila Moinho Velho. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, reverendo. Algumas perguntas básicas, né? Qual que é a origem da hipnose? Bom, é difícil a gente precisar a hipnose como um fenômeno, porque a hipnose, de um ponto de vista, uma definição simples, ela é um estado natural da mente. Ou seja, é inerente ao ser humano esse estado. Depois a gente pode desenvolver um pouco mais essa definição, mas desde que o ser humano ele foi criado por Deus, ele tem essa possibilidade de entrar num estado de hipnose, e frequentemente a gente entra se a gente entender o conceito de hipnose. Mas falando como um fenômeno praticado, e dentro dessa abordagem que a gente até viu aí na matéria, das possibilidades, na antiguidade já se praticava hipnose, não com a definição que a gente tem, com esse termo, essa palavra, hipnose, mas isso já acontecia na busca de tratamento de enfermidades, na busca de cura, mas sempre de uma maneira muito rudimentar. E talvez por essa razão, até hoje, ela ainda é cercada de mitos, de um certo receio com relação a ela estar relacionada ao ocultismo ou alguma coisa dessa natureza. O que acontece, reverendo Heber, é que todo o tratamento de saúde que se realizava desde a Idade Antiga até a Idade Média, ele era meio que misturado com outras práticas, porque não havia o método científico como a gente conhece hoje, né, de experimentação, de teste, com exames, com aparelhos. Então, era tudo na base da experimentação. Cientificamente falando, a gente começa a ter um desenvolvimento desse tema a partir do século XVIII com Franz Mesmer. O Mesmer, ele era um médico e, como os médicos cientistas da época, vamos dizer assim, ele fazia suas experimentações e naquela época estava em voga, era uma grande descoberta, o magnetismo. E eles começaram a teorizar e entender assim que o ser humano ele tinha um certo magnetismo. Hoje a gente sabe que o ser humano ele tem corrente elétrica, né? O cérebro ele tem corrente elétrica e a gente sabe também que a Terra tem o seu magnetismo, que é a gravidade. Então ele tinha a seguinte teoria:
todas as enfermidades, elas existiam ou eram causadas por um desequilíbrio magnético entre o ser humano e a Terra. Então, segundo a teoria dele, se houvesse um reequilíbrio desse magnetismo, as pessoas poderiam voltar a ter a sua saúde equilibrada também. Então, baseado nisso, em outras experimentações, ele começou a fazer testes com imposição de mãos, com ímãs, e, surpreendentemente, as pessoas começaram a melhorar a sua saúde. Só que a fé, né, ou a aposta de Mesmer, no caso, estava ligado a esse tipo de prática. Então, ele colocava ímãs nas pessoas, depois colocava as pessoas em banheiras e banheiras imantadas, e ele dava algumas sugestões ali e as pessoas iam melhorando. Ele criou uma fama muito grande na Europa, na época, e as pessoas começaram a fazer caravanas e procurá-lo ali, até que chamou a atenção do rei Luís XVI na época, posso estar equivocado aqui, mas o rei da época em questão, e ele foi convocado uma junta de notáveis para fazer uma pesquisa para ver se aquilo que ele fazia realmente se sustentava. Um desses notáveis era Benjamin Franklin, e depois de toda essa pesquisa descobriu-se que esse fenômeno ele não se dava por conta de ímãs, nem por conta de um suposto poder miraculoso de Mesmer, mas apenas por sugestão. Então, o Mesmer caiu em descrédito, mas surgiu a palavra mesmerismo, que muitas vezes se usa essa palavra como um sinônimo de hipnose, por conta de Mesmer. O Mesmer, ele teve alguns alunos, discípulos, que também estudaram todo esse fenômeno, mas como o Mesmer caiu em descrédito, esses alunos também não procuraram dar sequência. Um desses seguidores, Barão de Cuvilliés, ele cunhou o termo hipnose para esse fenômeno. Ele, na época, se achava que quem entrava em hipnose estava num estado similar ao sono. Então, é daí que tem um dos mitos, né? Onde as pessoas acham que em hipnose a pessoa vai dormir. E na verdade, ela não dorme, ela fica até com... Às vezes até num estado de relaxamento físico, mas a sua mente fica em hiperfoco. Ela está super focada em uma sugestão ou em algo que a chame a atenção. Mas ele cria esse termo porque hipnos, no grego, é o deus do sono. Então, hipnose, o estado de sono. E esse termo depois ele vai ser consagrado por um outro médico chamado James Bride. Na mesma época, ele também era seguidor de Mesmer. Bride era um médico e ele estava atendendo um dos seus pacientes um dia. Estava numa sala, fazendo uma consulta oftalmológica da época, né? E ele pede para esse paciente olhar fixamente numa luz que ele vai examinar. Só que aí ele corre numa outra sala para atender um outro paciente e quando ele vai atender outro paciente, ele esquece do anterior. É meio um acidente, né? Quando ele lembra, ele fala, puxa, preciso voltar lá para a sala porque ele deve estar achando que eu esqueci dele, né? Na verdade, esqueceu mesmo. Quando ele volta lá para aquela sala, o paciente está assim, parado, olhando para aquela luz. E na hora ele reconhece, opa, eu já vi isso aqui antes. Os pacientes do Mesmer também entravam nesse estado. Quando ele percebe isso, ele fala, deixa eu fazer um teste. E aí ele pede para o paciente, ele dá uma sugestão, levanta o braço. E o paciente levanta o braço e fica. Levanta outro braço. E o paciente fica também. Então ele percebe que aquele estado ele pode ser reproduzido não por aqueles fenômenos magnéticos, mas por um foco e atenção. E aí ele cunha um outro termo chamado monodeísmo, que é você está focado em uma ideia só. Mas aí o termo hipnose já estava consagrado e ele permaneceu. Uau! A gente nunca tinha, eu pelo menos, nunca tinha ouvido nem falar em nada disso como origem da hipnose. Toda vez que alguém fala de hipnose já vai direto para o Freud, né? Sim. Então Freud não é o inventor do negócio? Não, na verdade o Freud ele praticou hipnose, mas o Freud ele nunca foi um grande hipnotista. Um dos textos dele, ele até diz assim que me soou um tanto quanto enfadonha a hipnose, porque ele hipnotizava poucos dos seus pacientes e não conseguia os resultados que ele buscava. O Freud, ele foi aluno de dois médicos que foram assim, hipnotistas também na sua época, que foi o Charcot
O Charcot, ele tinha a seguinte teoria, ele trabalhava com pessoas que tinham problemas de histeria, e ele entendia assim que só pessoas histéricas poderiam entrar em hipnose. E ainda assim, nem todas. Então, essa era a teoria do Charcot na época, século XIX, né? Mas foi importante porque avançou, né? A gente deve também a Freud nesse sentido, pelo menos falar da hipnose como uma possibilidade de terapia, já que o Freud é uma autoridade no assunto, né? Antes de a gente continuar com essa entrevista, você tem a palavra para 2 perguntinhas. A primeira delas é: como você assiste à nossa programação? Uma pesquisa que nós temos feito com todos os recursos da tecnologia. Fica tranquilo, tranquila, ninguém vai te hipnotizar agora não, mas você vai pegar o teu celular e focalizar com a câmera dele o código QR que vai aparecer aí na tela do seu televisor. Fazendo isso, você vai habilitar o teu aparelho para responder a perguntas de uma pesquisa que muito nos importa, a fim de que a nossa emissora possa trabalhar de forma mais realista para atender aos seus anseios. E a segunda pergunta é a nossa enquete, que sempre a gente coloca no ar e consulta o resultado, o resultado parcial, né, ao final da edição de cada gravação. Mas ela continua perene até o dia da exibição do programa. Vamos ver a nossa enquete? Vamos lá. Você aceitaria ser hipnotizado por um terapeuta cristão? Veja que a pergunta tem uma condicional aí. Um terapeuta cristão, o pastor que está respondendo as perguntas, né? Se fosse um terapeuta cristão, você aceitaria ser hipnotizado por ele? Sim ou não? A gente vai ver o resultado parcial, né, até o final dessa edição da nossa gravação. Bom, o senhor falou uma coisa, pastor, muito importante, que a gente lê muito quando vai pesquisar Freud e hipnose, e que não tinha sido mencionada até então na sua fala, a tal da histeria. O que é histeria e por que ela não existe mais e era tão comum na época de Freud? Então, bom, eu não sou uma autoridade no assunto para falar especificamente sobre histeria, porque eu não sou psicólogo, não sou psiquiatra, mas assim, grosso modo, né, a histeria é um estado emocional alterado, onde a pessoa ela tem uma pressão emocional que ela precisa ser externalizada de alguma forma. Então, ela acaba sendo externalizada por meio de uma expressão acima do normal das emoções, né? Com grito, com uma paralisia do corpo, com algo desse sentido. Na época desses estudos de Freud ou de Charcot, socialmente havia todo um ambiente que favorecia esse nível de histeria. Assim como hoje, dentro da nossa sociedade pós-moderna, né, o maior problema emocional está ligado à depressão e à ansiedade. Então, cada época tem os seus males, as suas dores. Existe histeria hoje ainda? Existe, mas não no nível que a gente possa comparar hoje, por exemplo, com a depressão ou a ansiedade. O Brasil hoje ele é líder mundial em estatística em nível de ansiedade, por uma série de fatores. Não é difícil entender isso, né? Pois é, justamente. Mas a histeria mesmo? A pessoa não conseguia se mexer, é isso? Depende de como ela se manifesta, né? Alguns ficavam paralisados, né? Enquanto outros gritavam, se batiam e tal. É por isso que a gente fala, a pessoa está histérica, né? Por conta dessas expressões. Tá, vamos voltar lá para a nossa hipnose, né? Então, o irmão contou um pouco da história, do desenvolvimento, da descoberta. Na verdade, ela foi descoberta, ela não foi inventada. Exatamente. Ela foi descoberta e depois começaram a se desenvolver técnicas para que esse fenômeno ele possa ser reproduzido de maneira induzida. Então, o Freud, que a gente estava falando, né, que é uma grande autoridade no assunto, não no assunto de hipnose especificamente, mas da mente humana. Ele teve o Charcot e ele teve também um outro professor, assim, que foi grande autoridade, né, que foi o Bernheim.
O Berheim, junto com o Libot, que eram também médicos franceses, isso já no começo do século XX, eles começam a desenvolver algumas técnicas. Então, por exemplo, o Libot, ele é chamado de pai da hipnose moderna. Por que ele é considerado assim? Porque ele compreendeu que a hipnose ela não tem nada a ver com imã, com levantar de mãos. A hipnose ela tem a ver com sugestão. Então, a matéria que passou ainda no começo, ela traz uma afirmação que é muito acertada, né? Que é a ideia de você estar num estado sugestionável. A sugestão é que vai, na verdade, provocar a hipnose. Na verdade, é você aceitar uma sugestão. E o Berheim, ele tem também uma importância muito grande, porque ele cria um processo que a gente chama hoje, que é o processo de fracionamento, que é uma técnica de hipnose, onde você ajuda a pessoa a entrar num estado mais sugestionável. E aí, então, isso permitiu que ele pudesse depois colocar aí as sementes aí para que outras pessoas aperfeiçoassem a técnica para chegar nesse ponto. Reverendo, antes de falar da técnica, uma pergunta. O senhor usou uma frase logo no início da sua fala que me chamou a atenção. Como assim hipnose é um estado natural da mente? Para mim, eu tinha até anotado aqui, por que é um estado alterado? Não, ela é um estado alterado, e depois a gente vai falar sobre a necessidade desses estados alterados, que é uma dúvida que eu tenho, mas a hipnose é um estado natural? A hipnose é um estado natural da mente. Parece estranho quando a gente ouve isso, porque a gente não está habituado a enxergar esse fenômeno no dia a dia. Existe uma estatística que diz que a gente fica em torno de 70 vezes por dia hipnotizado. Tá doente, pastor? Pois é. O que acontece? O pastor já deve ter assiste filme, Netflix, os seriados e tal. Toda vez que você está assistindo um programa de TV, como por exemplo um filme, e você se envolve emocionalmente com aquele filme, você está em hipnose. Você sabe que aquilo é uma ficção, mas você aceita a sugestão de todas as informações que o filme está passando para você e você se envolve emocionalmente com aquilo. Você fica com raiva do protagonista ou do antagonista, você se emociona, você chora. Esse é um estado hipnótico. É que, como eu disse lá no início, né, o nome hipnose está cercado de muitos mitos, então a gente não traduz dessa maneira. Quer ver um outro exemplo que é prático? E existe uma categoria de profissionais no Brasil que são grandes hipnotistas e não sabem? Os médicos. Os médicos, eles são hipnotistas por excelência, mesmo sem saber disso. Quando você vai no consultório médico, chega lá e o médico ele te dá um diagnóstico, ou ele lê lá um exame de imagem, um hemograma, que seja, você não vai questionar o que ele está te dizendo, porque ele é autoridade. Pode ser que alguém questione, fale, o médico não sabe o que ele está falando, mas via de regra você não vai fazer isso. Eu não vou fazer. Se o médico não sabe o que está falando, o que você vai fazer lá? Exatamente, né? Quem que sabe então, né? Então você não questiona, ele é preparado para aquilo. Quando ele está naquela posição, a autoridade dele, ela provoca em você uma aceitação de sugestão. Inclusive, o bom médico, ele, além de dominar muito bem a técnica, a metodologia, os estudos, ele precisa saber como se comunicar também com o seu paciente. Esse é o grande problema deles. Não vou julgar, mas pode acontecer. Então, por exemplo, se eu chego para um médico e ele me dá um diagnóstico de uma enfermidade grave, mas ele diz assim para mim, olha, você tem essa condição, mas se você fizer um bom tratamento, se você seguir as orientações e vamos caminhar juntos, você tem um prognóstico de melhora. Ele não precisa falar de cura, porque ninguém pode prometer cura para nada, né? Mas a sua predisposição em nível emocional, ela é positiva para você buscar o melhor tratamento, mesmo que seja uma condição grave. Em contrapartida, se você receber um diagnóstico de forma abrupta, sem cuidado, a sua mente ela vai buscar todas as razões para te confirmar que o seu estado é muito grave. Você já sai de lá morto. Então, isso é hipnose. Você pode não usar essa terminologia, mas é um estado natural da nossa mente. Pastor, tem um exemplo que eu gosto de usar, que viralizou nas redes sociais uma época do pastor Cláudio Duarte,
Quando ele fala assim que o marido ele chega em casa cansado no final do dia, ele senta no sofá, liga a TV e a esposa começa a conversar com ele. Isso. E aí ela diz assim, então o filho chegou da escola, não sei o quê, e ele está ali paralisado na frente da televisão, não está nem ouvindo o que a esposa está falando. Ele diz assim, o marido entrou na caixa do nada. Ele fala, eu acho muito legal aquela ilustração, e faz muito sentido. O que é aquela caixa do nada? Ele está focado ali. A mente dele não quer prestar atenção em outra coisa, porque ele precisa descansar. Aquilo é hipnose. É um estado natural da mente. No entanto, é diferente de uma prática de hipnose induzida para um fim específico. Então, por exemplo, o que é uma prática hipnótica para um fim específico? A terapia. Então, você vai fazer uma indução hipnótica para um fim específico, ou entretenimento, que já apareceu ali na matéria, quando você vai usar a hipnose para diversão. Mas aquilo existe? Existe. Não é fingimento? Não, aquilo é real. É real, no entanto, é consentido. Então, como a gente em hipnose trabalha com sugestão, a pessoa que passa por uma hipnose de entretenimento, ela voluntariamente se coloca naquela condição. E daí o processo acontece. Ela está suscetível a todas as sugestões que ela vai receber ali, e a mente ela é capaz de criar todas aquelas coisas que a gente vê lá, no caso do entretenimento, né? Quando eu era criança, tinha um gibi do Mandrake. Mandrake era um mágico, na verdade ele era um hipnólogo, não? Você pode chamar de hipnólogo também. Eu prefiro o termo hipnólogo, mas hipnotista também dá no mesmo. Hipnotista. Então ele era um hipnotista, só que ele usava uma técnica que era um gesto hipnótico. Isso não existe. Não, é muita ficção, né? Porque assim, como a hipnose ela depende da sugestão, o gesto não importa. O que importa, na verdade, é a pessoa estar suscetível, ela querer aceitar aquela sugestão. Depois que a sugestão é aceita, você pode combinar um gesto. Então, por isso que é muito comum aquela coisa de, olha, eu vou estralar o meu dedo e você vai fechar os olhos e tal. Aquilo já foi combinado. Eu não preciso do estalo de dedos. Eu posso combinar de levantar a mão, eu posso dizer assim, agora eu vou colocar minha mão nos seus olhos, você vai... Então, o gesto, na verdade, não importa. O que importa é o foco, o que importa é a sugestão. Mas a pessoa que aceita a sugestão, ela faz isso conscientemente, e quando ela rejeita, ela faz isso conscientemente, ou isso não depende da consciência? Depende da consciência. Toda hipnose, para ela acontecer, ela precisa ser aceitável. Existe uma outra definição que a gente usa de hipnose, que é a seguinte: a hipnose é você ultrapassar o fator crítico da mente consciente e levar para a mente subconsciente uma sugestão aceitável. Como é que a gente explica isso? Dá exemplos. Eu vou dar alguns exemplos, né? Para a hipnoterapia, o modelo da mente que faz sentido é a mente dividida em 3 partes: a mente subconsciente, a mente inconsciente e a mente consciente. Cada teoria vai dar um nome diferente. Então, a teoria freudiana vai chamar o subconsciente ele vai chamar de inconsciente, mas, ok, independente da terminologia. A mente consciente é aquela mente que a gente está aqui conversando e racionalizando. Os teóricos dizem que essa mente é responsável só por 5% das nossas decisões, que os 95% está lá no profundo, no subconsciente. Só que para você chegar no subconsciente, você tem uma linha imaginária que a gente chama de fator crítico, ou de senso crítico, a gente pode chamar também, que toma essas decisões. O que eu recebo e o que eu não recebo? É o guardião, é o diácono lá na porta da igreja. Que vai chegar superego lá do Freud? Pois é, que vai dizer assim, isso aqui eu aceito, isso aqui eu rejeito. Só que existem formas de você ultrapassar esse fator crítico e ir lá para a mente subconsciente. Então, como é que a gente funciona? Vou dar uma ilustração prática, né, de uma sugestão aceitável. Imagina que você está no culto e foi combinado nesse culto que é culto de ressurreição, então todo mundo vai entrar de branco na igreja. Só pode entrar de branco. Quem entrar com outra cor não vai participar do coral. E aí, então, o consciente é
a parte de fora, lá, a entrada da igreja. Esse é o consciente. O fator crítico é o diácono ali que está selecionando. Ó, você está de branco, você vai lá para a sala do coral. Você não está de branco, você não entra. Só que aí ele se distrai ali com os jovens ali, conversando, e entra alguém de vermelho. Essa pessoa de vermelho é a sugestão. Só que quando ela entra na sala e está todo mundo de branco, chega a pessoa de vermelho, o pessoal de branco fala assim, o que você está fazendo aqui? Se essa sugestão não é aceitável, é como o povo de branco falar assim, ó, dá licença, vai para outro espaço. Aqui não é teu lugar. Só que se essa sugestão for aceitável, ela é como uma pessoa que entra de vermelho, mas é aquele formador de opinião da igreja. Na igreja tem, né? Tem. Aquele que tem muito carisma, que tem muito argumento e tal. Então ele chega e fala assim, não, gente, sabe o que é? É que nós vamos hoje cantar, mas é legal ter alguém de vermelho de destaque. Ele vai usar qualquer argumento lá, vai falar, é a cor do sangue do cordeiro. Então vai dar um... E aí o pessoal fala, sabe, essa sugestão é aceitável. Então ele passa a fazer parte da turma também. Como é que isso modifica a nossa maneira de pensar? Como é que uma sugestão ela pode ser aceitável para um determinado tempo ou para uma continuidade? Então, por exemplo, numa hipnose de entretenimento, ela serve só para aquele momento. Então, você vai chupar um limão com gosto de melancia. Ele sabe, a mente dele conhece o sabor da melancia, porque já chupou melancia algum dia na vida. E se ele nunca chupou melancia na vida, ele vai simular, porque ele já ouviu falar de alguém que chupou melancia. Então, naquele momento, é um limão, mas ele vai sentir sabor de melancia, porque a gente não sente o sabor na boca. A boca, ela tem ali as papilas, né, que vão puxar o sabor, mas é o cérebro que traduz. Então, ele pode simular isso. Como é que isso pode transformar uma pessoa? No caso terapêutico, você busca trazer uma nova informação e a pessoa ela vai, então, modificar, ela mesma vai fazer essa transformação de uma nova sugestão que vai alterar algo que, porventura, esteja incomodando ela. Então, usando aquela ilustração, é como se aquela sugestão ali, a pessoa de vermelho, dissesse assim, olha, é tão legal que o ano que vem não veio ninguém de branco. Vamos vir todo mundo de vermelho? O ano que vem está todo mundo de vermelho cantando lá. Então, eu não sei se a ilustração ela ficou clara, mas ela serve para... Agora, como é que a gente distrai o diácono? Quem? O diácono. Como é que a gente distrai o senso crítico aí? Desculpa, eu entendi o diabo. Eu falei, meu Deus do céu, né? Então... Do diabo a gente vai falar daqui a pouquinho. Pois é, né? Sempre dá um jeito de entrar na história. Lógico. Né? O que acontece? Existem diversas maneiras de você ultrapassar um fator crítico. A primeira é uma sugestão aceitável mesmo, né? Então, pastor, eu gosto de futebol e eu sou palmeirense. Né? Ambos, né? Claro. Então, se eu chego e falo que o Palmeiras é um time maravilhoso e tal, é fácil de eu aceitar essa sugestão. Mas se eu falar, por exemplo, do rival, que é o Corinthians, eu não vou aceitar essa sugestão. Então, esse é o primeiro ponto, né? E quem é corintiano está me assistindo aqui vai falar assim, eu até simpatizei com esse pastor, mas agora eu já não gosto mais dele. Então, é aceitável, é uma sugestão aceitável. Agora, a autoridade, por exemplo, ela ultrapassa o fator crítico. Então, quando eu falei do médico, por exemplo, por que eu não questiono o médico? Porque ele é autoridade. Então, figuras de autoridade podem ultrapassar o fator crítico, um médico, um advogado, um pastor. E no caso da nossa formação emocional, as primeiras figuras de autoridade que ultrapassam o nosso fator crítico são os nossos pais. Especialmente numa época, numa fase da vida onde a gente não tem esse fator crítico ainda formado, que é do 0 aos 6 anos de idade, na primeira infância. Então, esse nível de autoridade ultrapassa. Existem outras formas, por exemplo, um choque. Se você leva um susto, o seu fator crítico ele fica aberto, por isso que às vezes a gente se confunde um pouco em situações de estresse. Fatores químicos, né? Então, por exemplo, bebida alcoólica também pode alterar fator crítico. É por isso que a pessoa, quando bebe e passa do ponto, ela acaba manifestando algumas atitudes em nível emocional que normalmente ela não faria. E emoção, que é a linguagem do subconsciente. Então, tudo aquilo que nos emociona, que nos toca, nos torna também suscetível
a algum tipo de sugestão, algum tipo de informação. Pelo que o irmão está falando, a hipnose ela é um acordo entre pelo menos duas pessoas, em que um é o paciente, o outro é o hipnólogo, a fim de que o paciente acate, aceite sugestões que lhe farão bem, é isso? Sim. De uma maneira resumida, seria isso. Nem sempre vai fazer bem para ela, porque esse acordo pode não ser verbalizado e não formal. Como assim? Por exemplo, no ambiente terapêutico, sim, vai fazer bem para ela, é verbalizado e é formal. Eu vou ter que pedir autorização para você para eu te hipnotizar. Então, é um acordo entre as partes, é o que a gente chama de contrato hipnótico. Numa hipnose de entretenimento, também há um acordo. Então, agora na pandemia não, mas antes da pandemia era comum você passar na Avenida Paulista e ver o pessoal lá fazendo hipnose e tal. Eu jamais me submeteria a uma hipnose de entretenimento ali naqueles termos, porque eu sou uma pessoa mais introvertida, não vou pagar esse mico, mas não julgo quem faz. Mas também há um acordo, né? Você quer, vamos hipnotizar aqui? Você quer, topa, brincadeira e tal? A pessoa vai e topa. Mas existe uma forma uma maneira não formal, mais implícita, por exemplo, que por exemplo, propaganda é uma forma de hipnose. Quando você está assistindo uma propaganda de TV, existe ali toda uma preparação ali para que o seu fator crítico seja ultrapassado. Existe o estímulo musical, visual, que vai te provocar uma emoção e vai te levar a uma informação. Por exemplo, você vê uma propaganda de cerveja. A propaganda de cerveja, geralmente estão os caras ali, todos eles têm corpo bonito, bronzeado, está todo mundo dando risada, tem uma musiquinha, tem uma cena engraçadinha ali e tal. Aquilo te traz uma emoção e a emoção ali, qual emoção, não importa. Geralmente eles buscam uma identidade, né? No caso da cerveja, a identidade do palhaço, do pícaro. Quem estuda propaganda entende um pouquinho como é que funciona isso. Mas o importante é provocar uma emoção. Então você acha aquilo engraçado. Quando você acha engraçado, abre o seu fator crítico e vem a informação. Beba cerveja tal. Fez isso, a sugestão foi lançada. Quer dizer que por causa disso você vai beber cerveja? Não necessariamente. Essa sugestão vai entrar na sua mente. Se ela for congruente com as outras sugestões e informações que você tem lá, vai reforçar. Se ela for incongruente, você vai rejeitar ou vai criar um cenário de dúvida. Será que é tão ruim assim eu beber cerveja mesmo? E aí você vai comprovar ou não se aquilo é bom para você. Agora, a gente ouve muito falar dos riscos da hipnose e tal, né? Porque você está abrindo a sua mente para uma pessoa desconhecida que pode agir de má fé. Existe isso? Olha, depende do para que você está fazendo uma hipnose em nível induzido, né? Então, por exemplo, você vai buscar um terapeuta, você está buscando um tratamento para alguma demanda em nível emocional ou fisiológico, né? Você vai buscar algum tipo de tratamento para uma enfermidade. Então, qual é o risco que você tem em buscar o terapeuta? É o mesmo risco de buscar qualquer profissional da saúde que não seja qualificado. Então, assim, se você procurar um bom terapeuta, um terapeuta que você confie, o risco é mínimo. Como também, se você procurar um bom médico, o risco é mínimo. Mas, por exemplo, eu me lembro de, quando criança, ouvi muito falar de que era muito perigoso ser hipnotizado porque havia aqueles que não voltavam. Ah, sim. Então, isso faz parte de diversos mitos acerca da hipnose. Não existe, de maneira alguma, o risco de você não voltar. Até porque você não vai para lugar nenhum, né? Não, claro. Sim. O cara te hipnotiza e ele acha que é uma galinha. Aí, se ele não voltar, ele vai continuar lá até tentar botar um ovo. Não acontece. Mesmo hipnose de entretenimento, é que a hipnose de entretenimento ela também ajuda a criar esse folclore todo em cima da hipnose, né? Eu não julgo quem faz, né? Tem o seu valor para entretenimento, mas eu, por exemplo, não faço, porque a minha abordagem é terapia. Mas, mesmo que ele faça ali pague aquele mico ali, no momento em que cessou a brincadeira, a mente dele ela vai retornar ao estado normal, né? Porque é um processo natural. Ele vai entender, olha, acabou,
Sugestão acabou, vamos voltar ao normal. Pronto. É verdade que a pessoa não lembra nada do que fez? Não, ela lembra. A questão é, se ela passar por um processo normal, em que não haja nenhuma sugestão para que ela esqueça daquele processo, ela vai lembrar logo depois da brincadeira ou da terapia. Então, por exemplo, quando eu faço terapia, no processo terapêutico mesmo, onde a gente vai tratar da demanda, às vezes uma sessão pode durar até 4 horas. Ela é bem cansativa, ela é muito extensa, envolve muitas emoções ali, mas no final a pessoa vai lembrar de tudo. Às vezes até depois a gente faz o pós-terapia, a gente conversa, você lembra do que aconteceu, lembra do que nós conversamos, do que você viu, a pessoa vai lembrar de tudo. Num processo de hipnose, onde você fala assim, agora é sugestão e você não vai lembrar de nada depois e você vai se sentir muito bem. Na hora, ela não vai lembrar. Passou algum tempinho, ela vai lembrar de tudo. Por quê? Porque a mente é dela. Porque o processo de hipnose, toda hipnose, reverendo Heber, é uma auto-hipnose. Então, não é o hipnólogo que faz a hipnose. A gente é só o condutor do processo. A pessoa, ela se auto-hipnotiza, porque é sugestão. Então, ela entra naquele estado. Então, ela está no controle e, estando ela no controle, ela pode lembrar de tudo. A gente começa a entrar na questão dos usos, né? Para que a gente usa a hipnose, que não é só para fazer essas palhaçadas aí. Sim. E tal. Uma das dúvidas que a gente tem, reverendo, é a seguinte. Em todas as religiões, sobretudo as mais antigas, de origem mais antiga, tem uma figura central, o sacerdote, o mediador, ou enfim, o feiticeiro, enfim, a pessoa, o ser humano que faz a conexão entre o divino e o resto da humanidade, quase sempre eles estão em estado alterado de consciência para fazer essa conexão. Por quê? Então, nós estamos falando aí, a gente fala de religiões primitivas primeiro, né? É isso. As religiões primitivas, via de regra, a gente pode falar como ciência da religião isso, né? Elas têm os seus textos sagrados, mas elas não se baseiam apenas nos textos sagrados, elas se baseiam em outros fenômenos também. Isso não são só as religiões antigas, né? Nós temos religiões ainda hoje que também se utilizam dessas práticas. E é muito comum que essa figura de autoridade ela seja revestida de uma maior autoridade quando ela se apresenta em um determinado transe, em que ela está numa alteração, num estado alterado de consciência, porque isso reforça o caráter de autoridade sacerdotal que essa pessoa tem. Então ela é diferente, ela não é igual às demais. Por não ser igual às demais, ela tem, supostamente, um contato com o sagrado, um contato maior com o sobrenatural que as pessoas comuns não têm. Por isso que acontece esses estados alterados de consciência. Então, a palavra não seria truque, mas a ideia é se utilizar desse estado alterado para angariar autoridade, é isso? Não haveria necessidade desse estado alterado? É que, na verdade, assim, a gente não pode julgar isso como algo intencional, né? Lógico, nós temos a nossa fé, nós somos cristãos, nós queremos na palavra de Deus como nossa regra de fé e prática, e, portanto, a gente tem uma forma de conduzir a nossa experiência religiosa. A gente não pode dizer que alguém que não pratica a mesma fé que nós praticamos, que ela faça isso com o único propósito de angariar autoridade. Às vezes ela não tem consciência desse fato. Simplesmente acontece porque aprendeu assim. Ela aprendeu assim e ela continua desenvolvendo dessa maneira. Mas então, na fé cristã, por exemplo, lá em Atos, capítulo número 2, os apóstolos receberam o Espírito Santo e entraram num estado alterado de forma bastante substancial, invisível. Sim. E aí? É a nossa fé. Pois bem, se Deus nos criou da forma como nós somos, e se todos os, vamos dizer assim, os fenômenos em nível emocional, físico ou até fisiológico que nós temos é criado por Deus, a presença do Espírito Santo e a ação do Espírito Santo na nossa vida, ela pode provocar qualquer reação que seja como um fenômeno natural.
Eu não tenho como explicar ou afirmar que o Espírito Santo, ele provoca um estado que seja um estado hipnótico, vamos dizer assim, né? Mas, do ponto de vista da fé, nós cremos na presença do Espírito Santo e na ação do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo age de uma maneira que traz uma manifestação diferente na nossa vida, no nosso corpo, ou até mesmo um estado alterado de consciência, faz parte do processo da ação de Deus e está tudo bem. Faz parte da ação de Deus e está tudo bem. A gente tem que trabalhar um pouquinho mais sobre isso. Vamos trabalhar. Vou fazer mais uma pergunta que tem a ver, que é paralelo a esse tipo de coisa, mas vamos continuar trabalhando isso. Reverendo, regressão existe? A gente, há um tempo atrás, estava muito na moda fazer regressão, inclusive para vidas passadas e tudo mais. O que exatamente é isso? Então, esse termo regressão em hipnose, ele foi criado ou cunhado num outro contexto que não o religioso. Então, assim, para nós, essa palavra, ela não soa bem, né, no ambiente cristão. Por quê? Porque a gente sempre vai associar com aquela questão religiosa de voltar a uma suposta vida passada e etc. No caso da hipnose, a ideia de regressão, ela está centrada em você lembrar de uma memória antiga, mas não de você voltar a uma suposta vida anterior. Por exemplo, se eu chegar para o pastor e perguntar assim, você lembra de uma época na sua vida que você era menino, você andava de bicicleta, talvez, ou que você andava na roça, no sítio, brincava. Quando a gente começa a falar isso, a sua mente já começa a te levar já a uma memória, talvez com o pai, com a mãe. E essa memória, dependendo se ela for de muito afeto, ela pode até gerar algumas emoções. Talvez um dia especial que você teve na escola. Do ponto de vista da hipnose, isso é regressão. Mas não é o que a gente ouve falar. Por exemplo, a gente escuta de adultos, né, chorarem feito bebê, como se estivessem nascendo ou fossem recém-nascidos. Então, o que acontece é assim, vamos falar do ambiente terapêutico, né? No ambiente terapêutico isso pode acontecer. Quando você coloca, a gente usa a expressão R2C para fazer essa abordagem. R2C, em inglês é Regress to Cause, né? Que é você voltar à causa daquilo que trouxe ali um problema de ordem emocional. Então, vamos dizer que a pessoa tenha uma crise de ansiedade, ela tem um problema muito sério com ansiedade. Essa ansiedade, ela não começou agora. Se ela está ansiosa hoje, ela não dorme, ela está com insônia, está com dor de barriga, está com enxaqueca, enfim, isso começou lá atrás. Sempre começa na primeira infância, pastor. Muito dificilmente esse problema não começou lá. Pode acontecer, mas assim, 95% dos casos, a origem está ali. Aquela dor emocional começou naquele momento. Então a gente precisa ajudar a pessoa a que ela volte a lembrar daquela cena. Só que toda memória, a memória de longo prazo, ela não é a memória do fato. Ela é a memória da interpretação do fato. O fato ele já passou, ele não existe mais. A gente interpreta as coisas que acontecem aqui ao nosso redor. Essa entrevista que eu estou dando aqui para o pastor, daqui uma semana eu já não tenho mais a memória do fato. Eu vou lembrar que hoje a temperatura estava baixa, tal, algumas coisas, aquele frio na barriga, a emoção, mas eu não tenho como relembrar de todos os fatos. No entanto, a gente consegue puxar um grande número de detalhes do ponto de vista emocional. Então, a emoção, já disse anteriormente, que ela é a linguagem do subconsciente. Isso. O consciente é racional, né? A gente faz cálculo, a gente racionaliza, a gente dá explicação. Filosofia só existe por causa da mente consciente. A mente subconsciente ela é puramente emocional, ela não pensa, ela sente. Então, quando você ajuda a pessoa a que ela volte a uma cena, então vamos pegar uma cena da infância, lá, aos 3 anos de idade. Então, já tratei dezenas e dezenas de casos e a gente vê isso o tempo todo, eu vejo isso no meu consultório o tempo todo. A pessoa volta lá aos 3 anos de idade, numa cena onde ela se sente abandonada pela mãe, por exemplo. Então,
Às vezes a mãe até não abandonou, ela só foi cuidar ali, foi conversar com a vizinha ali no portão, mas ela se sente sozinha. Aquela emoção inicial causou um sentimento de abandono. Quer dizer que ela vai se sentir abandonada o resto da vida? Não necessariamente. Mas outros eventos, talvez aos 10 anos de idade lá na escola, a mãe esqueceu de buscar, depois aos 15 o namoradinho largou dela e tal. Então, essa soma de uma mesma emoção é que vai causar depois um problema lá na frente. Mas começou lá atrás, a base é naquela idade. Quando você leva a pessoa a trazer aquela memória interpretativa com a emoção, ela chora. Então, por que ela vai chorar igual criança? Porque naquele momento, especificamente, ela se sente como criança. Então, eu costumo usar a seguinte frase, pastor, que eu atendo adultos, mas eu trato crianças. Então é real esse choro como um bebê? É real, o choro, porque a emoção é real. Porque, na verdade, pastor, para a terapia, não importa o fato, não importa o que aconteceu em si. É claro que dentro do contexto tem a sua importância, mas o que nos importa ali é a emoção. Mas como é que o senhor faz para a pessoa lembrar? Por exemplo, eu acho que eu vou virar seu paciente. Eu tenho uma severa, mas severa mesmo, dificuldade para lembrar quase tudo da minha infância. Eu tenho pouquíssimas lembranças, assim, memórias muito, muito, muito rarefeitas. E eu gostaria de saber por quê. Nunca teve nenhum trauma e tal. Fora algumas fobias muito esquisitas que eu tenho também desde criancinha, por exemplo, de altura, e que pioram a cada ano. Eu passo muito mal quando tenho que trocar a resistência do chuveiro, por exemplo. Que não é tão alto, né? Não é nada alto, né? Mas é uma situação que piora a cada ano. Enfim. É fácil de resolver, pastor. Ah, tá. Sim. Se eu me hipnotizo e eu perco medo, é isso? Fácil e rápido. Então, para abandonar vício, era só hipnotizar e pronto. Pois é. E é? E é. Ah, vá. Em 1 a 3 sessões, você consegue abandonar um vício. Tá brincando? Não, tô falando sério. Curto e grosso, pastor. Sério mesmo? É. Então a hipnose tem um uso prático bastante considerável? Considerável, bastante amplo. Então, por exemplo, em hipnoterapia você consegue trabalhar com vícios, fobias, com quadros de depressão, com dores crônicas, como, por exemplo, fibromialgia. Existe um leque de tratamentos, diversos tipos de alergias. Pastor, tudo aquilo que está ligado a uma demanda emocional ou de ordem psicossomática, ou seja, que tem uma origem emocional, você consegue fazer uma abordagem bastante eficiente. Veja, nós nunca prometemos cura, né? Não dá para a gente afirmar se você vai ficar curado, você vai deixar, seria leviano falar isso. Mas a eficácia e o impacto, né? O tempo curto de tratamento, ele é muito diferenciado justamente por causa dessa possibilidade de você chegar a esse ponto na origem da causa. O pessoal da Cracolândia, então? Então, qual é o problema nesse sentido? Lembra que a hipnose é uma sugestão aceitável? Tem que haver um desejo profundo de mudança. Isso aí não tem como mudar. Mas quem já está lá já perdeu o fator crítico há muito tempo, né? Quando você está sob o efeito de entorpecentes, você já não está com o fator crítico muito ajustado. Agora, eu não trabalho especificamente, já até trabalhei com pessoas com vício, com dependência química. Existem terapeutas que se especializam só nessa área. Por quê? Porque a dependência química ela tem todo um entorno também que pode favorecer a pessoa a ter uma crise posterior. Então, geralmente, a pessoa que tem uma dependência química, especialmente com drogas mais pesadas, ela já tem todo um contexto familiar, social, que também a prejudica. Então, num processo terapêutico, ela tem a possibilidade de tratar essa questão? Tem, e ajuda muito. Mas, junto com isso, outros fatores externos também precisam ser observados para que, a médio e longo prazo, ela não retorne por alguma outra demanda. Porque, emocionalmente, ela está
bastante prejudicada já. Então, vamos voltar então para a questão de ansiedade, fobias, etc., que é algo mais que não envolve química, Sim. né? E muito menos dependência química, mas envolve emoções, mente, etc. A que o senhor atribui, reverendo, a resistência de boa parte dos nossos irmãos e das nossas irmãs a recorrer a processos terapêuticos humanos para tratar de questões da alma? Ignorância? Eu acho que eu não usaria a palavra ignorância no sentido mais jocoso, popular, né? Mas mais no sentido de falta de conhecimento ou de entendimento mesmo, né? Eu vejo assim, existe... hoje isso até está mudando um pouco, né? Mas eu posso falar por experiência própria, pastor. Eu tive uma demanda emocional aguda, né? Eu tive um quadro de síndrome de burnout, que é esgotamento emocional e físico por conta do trabalho, por ausência de descanso, uma série de coisas. E eu demorei muito, relutei muito para buscar ajuda terapêutica. Porque durante um tempo, mesmo sabendo que a ajuda terapêutica era uma coisa absolutamente normal, que eu sou um ser humano, mas talvez, e aí eu faço uma meia-culpa, né? Por estar na figura de autoridade pastoral, você sempre leva aquilo para o lado da fé. Poxa vida, será que eu não estou orando o suficiente? Será que eu não estou sendo cristão o suficiente? Então eu sempre busquei pelo âmbito da fé. Eu nunca deixei de orar, nunca deixei de buscar a vontade de Deus. Nos meus momentos mais agudos de crise emocional, eu assistia sermão no YouTube, orava, fiquei craque em assistir sermão do pastor Hernandes Dias Lopes nessa época. Se um dia ele assistir essa gravação, eu quero dizer que o reverendo Hernandes, o senhor é um homem de Deus, me ajudou muito, foi usado por Deus para esse fim. Mas eu precisei buscar ajuda terapêutica. Fui no psiquiatra, fui no psicólogo, tomei medicação, fiz todo o tratamento psicoterápico tradicional e foi muito bom para mim, pastor. Me ajudou bastante, mas não resolveu meu problema. Porque depois de um tempo eu voltei a ter a crise, que foi onde eu cheguei na hipnoterapia depois e me tratei. Então, assim, eu tive essa resistência, mesmo já tendo estudado psicologia, fiz um mestrado em ciências da religião, que a gente fez todo esse estudo também terapêutico, e demorou para desconstruir essa imagem, porque há todo um mito que cerca, há toda uma imagem de que o cristão ele deve buscar mais a Deus porque Deus trata a alma. E é verdade, Deus trata sim a alma, só que Deus também nos dá os recursos para que a gente possa buscar caminhos para a nossa melhora e cura, ou tratamento, ou o que quer que seja. Por exemplo, se a gente buscar mais na área médica, entre o Antigo e o Novo Testamento, a gente vê diversos registros de cura divina. Em última instância, quem continua curando é Deus. Eu creio assim, né, que o médico, um cirurgião, ele é um instrumento utilizado por Deus para um fim específico, né, de tratamento, de melhora, de cura. E o que falta muitas vezes a gente entender é que o terapeuta, seja de qual for a linha, se ele é um psiquiatra, um médico, se ele é um psicólogo, ou se ele é um hipnoterapeuta, que ele seja um instrumento de Deus também para a cura das emoções. Porque, no final das contas, muitas das nossas enfermidades de ordem física, elas têm também uma causa emocional. E se você não tratar a causa emocional, você vai ter um problema. Então, é muito comum, por exemplo, a pessoa ter um problema de ordem gástrica, né? Ela vai no médico, ela faz uma endoscopia, ela não pergunta para o médico assim, mas eu vou tomar uma anestesia, o senhor vai fazer uma pergunta que eu não queira responder? Ela faz o tratamento, ela toma uma medicação. Só que se ela não tratar as emoções, daqui 6 meses, 1 ano, ela vai estar com gastrite de novo. Porque é psicossomática, né? Exatamente. Então, a psicologia, a psiquiatria e a hipnoterapia trabalham para resolver essas questões da emoção. Então, quando a gente fala de alma aqui, nós estamos falando basicamente de sentimentos e emoções, é isso? Depende da linha que a gente entende com relação à alma, né? Não, na nossa conversa. Sim, a gente pode entender dessa maneira, né? Que a alma, se a gente entender o ser humano como um ser integral,
a alma ela está envolvida nesse processo também das emoções. Certo. Agora, a pessoa que se submete à hipnose não corre o risco de ser abusada sem saber? Eu fui. Teve uma época da minha vida, eu era adolescente, saindo da adolescência, estava no colegial ainda, no 2º grau, né? Eu tinha uma professora de psicologia, eu gostava muito de psicologia, eu tive já o sonho de ser psiquiatra, né? Lá no passado. E aí ela me incentivou bastante e tal, só que ela queria que eu fizesse psicologia e não psiquiatria, né? Uhum. E aí ela falou assim, eu vou te indicar um colega para você ir lá bater papo com ele, que eu queria ver a parte prática, né? Aí eu fui, era um domingo, nunca vou me esquecer, a clínica dele ficava no Pacaembu, muito chique, e eu cheguei lá, ele estava montando lá um sistema de luzes estroboscópicas e tal. Falei, para que é isso aí, doutor? Não, porque ajuda no processo de hipnose. Ele começou a falar lá, né, das coisas que ele fazia. Eu vou falar aqui, porque ninguém vai saber quem é, né? E ele falou assim, eu falei, é verdade que se o senhor mandar hipnotizar a pessoa para ela tirar a roupa, ela tira? Ela falou, não, ela me dá um tapa na cara e sai e me processa. Mas tem um jeito, eu hipnotizo ela, faço para ela entender que ela vai tomar banho. Aí ela tira a roupa e não tem problema nenhum. Aí eu fiquei com isso, isso tem décadas e décadas. Fiquei com isso no meu coração. Falei, então o hipnólogo pode ser um safado sem vergonha que abusa do hipnotizado? Então, o problema aí, pastor, não está na hipnose. O problema está no ambiente e na pessoa. Porque situações de abuso, elas podem acontecer em qualquer contexto em que haja um abusador e uma situação favorável para esse fim. Então, não é a hipnose que vai fazer isso. Lembra que a sugestão ela tem que ser aceitável. Então, se a pessoa ela estiver em hipnose e o hipnólogo tentar, de alguma maneira, subverter a vontade da pessoa para esse fim, muito provavelmente a pessoa não vai permitir. Por quê? Porque isso vai contra o sistema de crenças dela. Como é que ela vai se entregar para uma pessoa que é uma total estranha ou que ela não queira se entregar? Agora, o abuso, ele pode acontecer além da vontade da pessoa, né? Infelizmente, reverendo Weber, a gente ouve situações de abuso sempre em que há uma relação de confiança. A gente ouve casos de médico, né, que abusou, de ministros religiosos, de pessoas de autoridade em outras áreas. Sempre onde há uma relação de autoridade com outra pessoa, isso pode vir a acontecer, mas não é a hipnose que provoca isso. É a pessoa e o ambiente. Então, eu volto a reforçar. Para que você tenha um ambiente seguro, em qualquer área, é importante que você busque uma pessoa que você confie, para que você possa, então, se submeter a qualquer tratamento que seja. Durante a hipnose, a pessoa fica totalmente vulnerável, reverendo? Não, vulnerável não. Ela fica no controle, mas ela fica aberta às sugestões que você vai dar de acordo com um fim específico. Vulnerável não, porque ela está no controle, ela continua no controle, ela não perde as suas faculdades mentais básicas. Para que se tenha uma ideia, quando a pessoa está em hipnose, mesmo que ela esteja de olhos fechados, ela continua ouvindo tudo que está ao seu redor, ela conversa, ela fala. Então, por exemplo, no ambiente terapêutico, vamos falar do ambiente terapêutico, né? Ele é profundamente dialogal. Eu tenho que conversar com a pessoa. Eu preciso perguntar para ela, o que você sente agora? O que está acontecendo? E ela vai ter que traduzir para mim, porque não tem como enxergar o que está acontecendo. Então, ela pode, inclusive, se negar a dizer e falar assim, eu não quero falar sobre isso. Paciência. Eu me sinto desconfortável em falar. Tudo bem, então não fala. Mas aí como é que o senhor vai curar? Porque assim... Na verdade, eu não tenho esse dom de curar, né? Não, a ideia que a gente tem, o leigo tem, é que você vai ser hipnotizado porque por outro meio você não acessa aquela memória doente. Sim. Não é isso? Sim. Então a hipnose... Até pode acessar, mas o processo às vezes é muito longo. Sim. E subjetivo, vamos dizer assim. Então, por meio da hipnose, eu vou acessar essas minhas memórias doentes e o senhor vai tratar delas para que elas não me causem mais dor, é isso? Isso. Basicamente isso.
Mas a hora que eu... Por exemplo, eu falei que eu tenho bloqueios, né? Eu não consigo lembrar de quase nada da minha infância. Quase nada. Esses bloqueios podem ser vencidos por meio do processo hipnótico. Sim, sem dúvida. Aí chegar lá e eu me recuso. Ué, então, qual é a lógica disso? A lógica, aí é você que vai ter que responder essa lógica, por quê? Isso eu falaria para o meu cliente. Se você estivesse ali na minha sala e a gente estivesse conversando, eu ia falar assim, Reverendo Weber, você quer resolver seu problema? Você vai dizer, eu quero. Então eu preciso que você me diga. Mas eu não posso te forçar, porque o controle está com você. É nesse sentido. É claro, se você vai lá para resolver uma demanda sua e nós estamos ali num acordo, ali, olha, posso te hipnotizar? Pode. Posso te conduzir nesse processo? Posso. Você chega no processo e, de repente, vamos colocar uma situação hipotética, hipotética na nossa conversa, mas que acontece bastante, uma situação de abuso. Reverendo Weber, muitas mulheres que eu atendo, quando você vai na base, tem abuso envolvido. Ou é de um parente, ou de um vizinho. E é uma situação que, normalmente, a mulher se sente muito constrangida de abrir e falar. Então, pode acontecer ela não querer falar sobre isso. Eu estou com vergonha, não quero falar. Mas se a gente estabelece um elo de confiança, isso é muito da sensibilidade do terapeuta, ela vai se sentir confortável. Existe um sigilo também, a gente não pode falar, né, o que acontece no consultório, fica no consultório. E aí, então, ela abrindo, olha, está acontecendo isso, eu vou conduzir. E como eu disse que toda memória ali ela é subjetiva, pode ser que nem seja o fato em si. Por exemplo, vou contar um caso que ficou popular, né? Uma cena em que a menina, ela se vê no quarto, de repente o tio entra no quarto e ele abaixa as calças. Eu de fora, primeira coisa que eu vou pensar, vai ser abusada. E aí eu falo, só que eu não falei, o tio fez isso? Não. E aí, o que acontece depois? E ela descreve a cena. Ele está bêbado, ele errou o banheiro e ele começa a fazer xixi no quarto. Então, assim, foi uma cena traumática para a criança? Foi. É grotesco, né? Para qualquer um, né? Para qualquer um. Para criança. Mas não foi um abuso. Então, resolveu-se ali. Mas, de repente, pode ser uma cena um pouco mais complicada, a pessoa pode falar, eu não quero falar sobre isso. Tudo bem. Só que se você não tratar isso, você vai continuar doente. Então, é melhor que você abra e trate. Mas é a relação cliente-terapeuta, pastor. Então, é uma relação de confiança e de sensibilidade. Bom, eu tenho várias outras perguntas para fazer, bem práticas nessa área aí, mas antes vamos pôr no ar a pergunta que não quer calar e, em seguida, iremos para o nosso intervalo para o pastor tomar uma aguinha. Vamos para a pergunta? Por que a Bíblia não se refere à hipnose se ela é inofensiva? Né? O senhor vai responder depois. E tem uma porção de outras coisas que eu vou perguntar também nessa questão, nessa área mais prática. Pega um papel, anota o telefone da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, para você ligar amanhã no horário comercial e falar com o pessoal a respeito dos cursos novos que a Agrade está mantendo. 0 Operadora 11 3115 0819 3150819. Você liga no horário comercial e se informa. Tem o curso bíblico básico, intermediário e avançado. Os 3 níveis abarcam toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Qual a diferença entre eles? O nível de conhecimento e de profundidade, tá bom? São cursos novos. Se você já fez o básico velho, pode fazer o intermediário e depois o avançado. Você vai se surpreender, vai gostar. Além dos outros cursos que a Grade tem, inclusive curso de música e por aí vai. Outra coisa, pega o celular e focaliza o nosso quadrado mágico agora para habilitá-lo a receber todo o conteúdo dessa emissora no canal do YouTube. Se inscreve no canal e você recebe as notificações, tá bom? É só apontar a câmera para esse quadradinho mágico que está aí. Nós vamos para o intervalo, voltamos já já com Vejam Só, quem assiste é o Vejam Só.
Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Olha, você que participa do quadro Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só, olha o presentaço que você vai estar concorrendo a partir desse mês. É só mandar sua foto ou seu vídeo para o nosso e-mail, vejam só, @rittv.com.br, que você vai estar concorrendo à Bíblia da Reforma, Bíblia em homenagem ao aniversário da Reforma da Sociedade Bíblica do Brasil. Presentaço. Ela primeiro que é uma obra de arte, segundo que ela é extremamente útil. Ela foi produzida no aniversário de 500 anos da Reforma, né? E aí nós vamos sortear entre aqueles que mandarem foto ou vídeo para esse e-mail que está aí. Vejam só, @rittv.com.br, tá bom? Hoje nós temos duas fotos. Uma vem de Aracaju, lá em Sergipe. Conheci Aracaju, conheci Sergipe. Faço parte da Ordem de Ministros Evangélicos lá de Sergipe, né? A Natália Fontes é nossa telespectadora lá. Cadê a Natália? Vamos ver. Olha só. Gostei, Natália. Gostei bastante. Bacana. Deus te abençoe, viu? Um grande abraço para você e para o povo de Aracaju. E a segunda foto vem do Paraná, lá em Maringá. Fátima Pires. Maringá é uma cidade extremamente evangélica. Foi lá que começou o avivamento lá da IPI. Fátima Pires, um ósculo santo para você, que Deus te abençoe bastante. Fica na paz. Muito bem. Pastor Alessandro Leonardo, ministro da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, pastoreando a Igreja de Vila Moinho Velho, em São Paulo, capital, e que é hipnólogo ou hipnotista, né, que você falou? Hipnólogo. Hipnólogo, pratica hipnose para curar os seus pacientes, ele que também, obviamente, é psicólogo. Eu fiz uma pergunta para o senhor, daquelas assim, mais dolorosas, né, que a gente sempre reserva para a volta do intervalo. Se a hipnose é tão inofensiva e é tão útil, por que a Bíblia não se refere a ela em lugar nenhum? Só uma correção antes, pastor. Não sou psicólogo, tá? Não? Não. Formação de psicólogo, não. Sou teólogo, sou cientista da religião, né, pastor, mas sou hipnoterapeuta. Hipnoterapeuta não tem que necessariamente ser um psicólogo? Não necessariamente. Não sabia disso. Não, no Brasil não existe uma regulamentação para essa área. O que existe no Brasil são os conselhos de saúde que reconhecem a hipnose como uma ferramenta terapêutica. Então, o Conselho Federal de Odontologia, de Medicina, de Psicologia, de Enfermagem e de Fisioterapia, se eu não estou falando errado tem aqui, bastante fisioterapia aí, né? e terapias ocupacionais reconhecem. Mas ela está dentro da categoria das terapias alternativas. Então, desde que você tenha uma formação, né, e que você possa, assim, praticar a hipnoterapia. Então, tá tudo aqui. hipnólogo mesmo. Eu costumo me apresentar como hipnoterapeuta, né, quanto à abordagem terapêutica, e hipnólogo quanto ao praticante de hipnose que pesquisa e estuda o fenômeno. Maravilha. Por que a Bíblia não fala nada? Então, a Bíblia não fala nada a respeito de muitas coisas, né? Não é só da hipnose. Basicamente, a Bíblia não fala a respeito da hipnose, porque como o termo que a gente usa hoje e na abordagem que a gente usa, não se conhecia o tema. Então, como a hipnose é um estado natural da mente, ela acontecia no cotidiano, no dia a dia, mas sem que as pessoas se percebessem que aquilo é o que hoje a gente chama de hipnose, ou qualquer termo que a gente use. Foco, concentração, sugestão e etc. Então, está dentro daquelas muitas categorias que a Bíblia não fala nada. Que quando a gente fala de hipnose aqui, nós não estamos falando da hipnose cotidiana, né? Nós estamos falando daquela hipnose terapêutica mesmo. Sim, exato. Não estamos falando para diversão, né? Mas a terapêutica. E aí tem uma pergunta muito séria. Imagine alguém que teve um trauma muito forte e que gera uma porção de consequências emocionais, um abuso, por exemplo. Aí o senhor hipnotiza essa pessoa, ela revive aquelas emoções. Como é que isso pode trazer cura se o próprio organismo dela, se é que o meu parquíssimo conhecimento de psicologia está certo,
se o próprio organismo dela, por meio de processos mentais, fez com que ela esquecesse aquele negócio, que a gente chama de bloqueio, né? Todos os psicólogos que eu consultei aí ao longo da minha vida falaram, não, você não lembra porque a tua mente bloqueou para você não sofrer. Então, tá bom, então se ela bloqueou para não sofrer, aí o senhor vai lá e traz aquilo de volta e diz que isso me cura? O problema é que se você bloqueou, se a tese do psicólogo ela se sustenta e você bloqueou o sofrimento, você continua sofrendo. Você tem que tratar. O bloqueio, a gente pode chamar de bloqueio, pode chamar apenas de uma defesa, o termo que a gente quiser utilizar. Mas é uma resposta da sua mente para que você possa conscientemente continuar tocando a sua vida. Então, por exemplo, por que o irmão não lembra de algumas cenas aí da infância? Porque a sua mente consciente achou que não é importante lembrar. Mas elas estão aí. E quem disse que ela tem razão? Essa é a pergunta que vale R$1 milhão. Quem falou que a mente consciente tem razão, reverendo? Via de regra, a mente consciente ela é equivocada. A gente só dá desculpinha. Esse é um termo meio reducionista, mas a gente dá a explicação para as coisas. E nem sempre, elas podem estar acertadas, mas nem sempre. Então, por exemplo, quem disse que uma demanda emocional aguda que eu tenho necessariamente tem que ser uma situação traumática, um abuso? Pode ser, mas nem sempre, porque depende de como eu interpreto aquela emoção. Se aquilo doeu em mim, pode ser uma coisa catastrófica ou uma coisa simples, mas é dor. Se for uma coisa simples, o senhor mostra isso para mim na hipnose? Então, você que vai mostrar para mim. Não, sim, você entendeu. Eu entendi, né? Só para ficar claro, né? Quando você chega naquela situação, então vamos uma situação prática. Vamos pegar um caso que eu atendi. Uma moça, uma menina bonita, inteligente, que estava com um quadro agudo de obesidade. E já tinha feito regime, tudo quanto é tipo de regime que você imagina, mas ela continuava com aquela compulsão alimentar. Quando nós levamos para a terapia, ela se vê recém-nascida, no colo da mãe, e a mãe chorando compulsivamente. Por que a mãe está chorando compulsivamente? Porque a mãe está preocupada, né? Como é que eu vou cuidar dessa criança? Ela estava numa condição financeira conturbada e a mãe continuava amando aquela criança? Amava, mas a mãe estava preocupada. A criança recém-nascida, ela não tem raciocínio formal como a gente tem hoje para entender, mas ela sente. E o sentimento daquela criança foi: minha mãe não me quer. Aquilo ficou guardado na mente dela. Poderia vir a se tornar um problema futuramente? Talvez não, mas ficou guardado. Quando ela está com 3, 4 anos de idade, um dia a mãe chega, vê uma criança gordinha e fala assim: gente, eu acho criança gordinha a coisa mais linda do mundo. A criança que ouviu aquilo ali raciocinou na sua mente emocional o seguinte: se eu ficar gordinha, minha mãe me ama. Como é que a gente resolve isso? Quando ela volta para a cena, que a mãe está chorando compulsivamente, ela sofre. Ela sofre, pastor. Ela sente aquela emoção de novo. Só que aquela emoção é importante no processo terapêutico. Preciso daquela emoção para ajudar ela. Ela põe para fora aquela emoção como se fosse uma cartaz. Ela chora o que tem que chorar. E aí existe toda uma abordagem terapêutica para que ela seja conduzida naquele processo, para ela entender que a mãe dela ama ela. E que ela não precisa mais se sentir rejeitada. Como a mente subconsciente ela é puramente emocional, ela consegue entender isso. Se a mente dela entende isso no processo, aquela demanda emocional não se sustenta mais. Então, ela não precisa mais comer compulsivamente para ser aceita. Entendi. Claro que não fica só nessa cena. A gente depois tem que trabalhar outros eventos. E nós vamos trabalhar em outro programa, porque o nosso tempo acabou. Mas o senhor vai voltar. Estou à disposição. O senhor vai voltar em agosto para a gente aprofundar mais essas questões ainda, porque ficou muita ponta solta ainda, embora o senhor já tenha resolvido quase todos os problemas mais naturais do assunto. Muito obrigado pela presença do irmão. Quem quiser falar com o reverendo Alessandro Leonardo, os contatos dele estão publicados em todas as nossas redes sociais. Vamos ver o resultado da enquete?
Você aceitaria ser hipnotizado por um terapeuta cristão? 18% disseram que sim. E 82% disseram que não. Vamos ver no próximo programa se esse número muda, graças aos esclarecimentos que o irmão trouxe aqui para nós. Muito obrigado e a gente fica por aqui. Um ósculo santo a todos. Até o próximo Vejam Só Entrevista. Deus abençoe.